Olá, sou o Paulo, sou estudante de Ciências Biológicas da Unesp de Ilha Solteira e um dos integrantes do Home Bio. Bom, a aula de hoje é sobre as bacias sedimentares. Só que antes, a gente tem que parar para pensar o que são sedimentos. Não é algo difícil de se supor, sabe, o que são sedimentos. A gente já tem uma imagem formada na nossa cabeça quando a gente escuta essa palavra. Só que sedimentos, eles são formados pela desintegração, pelo transporte, pela acumulação de alguns materiais rochosos pré-existentes, tá bom? É, E as rochas sedimentares, a gente sabe que a formação delas ocorre por meio da combinação de diversos sedimentos, tá bom? No entanto, essa combinação de pequenas partículas, ela se manifesta em dois estágios, chamados de sedimentação e diagênese. A sedimentação, ela ocorre por meio de uma série de processos de intemperismo, erosão, transporte, deposição. Apesar do nome, é um processo simples, tá? Na parte de meteorização, é quando ocorre uma quebra das rochas em partículas, em sedimentos, tá? Na erosão, a remoção dos sedimentos. No transporte, ao deslocamento dos sedimentos. E a sedimentação é a deposição e junção dos sedimentos. A diagênese ocorre após a sedimentação, incluindo uma série de processos físicos, químicos, que vão tornar esses sedimentos coesos, formando as rochas sedimentares, tá? Ela se manifesta no processo de compactação, cimentação, sabe? E quando várias camadas de sedimentos estão sobrepostas umas às outras, ocorre a compactação. Agora, entrando propriamente em bacias sedimentares, tá bom? As bacias sedimentares, elas são depressões na superfície terrestre formadas por abatimentos litosféricos, que os sedimentos são ou foram depositados, tá? Eles são enterrados ali e transformados em espessas pilhas de rochas sedimentares. A bacia possui uma área de extensão considerável, pelo menos 10.000 km², onde a combinação de subsidência, que é o afundamento da crosta, formou sedimentos espessos e depósitos de rochas sedimentares. Então, a bacia sedimentar ela mantém um registro detalhado do ambiente anterior e do processo tectônico que moldou a superfície da Terra ao longo do tempo geológico. São também importantes reservatórios de recursos naturais, como lençóis freáticos, petróleo e diversos recursos minerais. Durante o afundamento, uma grande área da crosta terrestre afunda em relação à altura das áreas do lado, tá bom? A subsidência, que é esse afundamento, é parcialmente causada pelo peso extra de sedimentos na crosta terrestre, mas é controlada por mecanismos tectônicos lá das placas tectônicas, ok? Aqui a gente vê nessa imagem as bacias sedimentares nessa cor bege e os escudos cristalinos na cor mais marrom, ok? Bom, precisamos classificá-las também, né? As bacias sedimentares elas são classificadas de acordo com as placas tectônicas, localização, natureza, evolução e grau de deformação. Sendo assim, a gente considera os seguintes tipos: o tipo de fossas de afundamento, grabens, rifts, que são encontradas em ambientes tectônicos distensivos, tanto nos locais no interior das placas como nas bordas construtivas. Em geral, são estruturas estreitas e alongadas, limitadas por falhas normais, conjugadas, também chamadas de grabens. Podem ser compartimentados em grabens secundários, limitados por porções que são mais salientes, que são os horsts. Bom, temos as bacias intracractônicas, que são localizadas no interior de regiões
tectonicamente estáveis, que são os crátons. Bom, são depressões ovais ou arredondadas, onde se depositam sedimentos que provêm da erosão dos solos de sua periferia, do seu redor. A distribuição e o tipo de depósitos sedimentares é controlado pelo clima. Quando o clima é árido, formam-se frequentemente depósitos evaporíticos, como salgema e gesso. E a sedimentação é mais lenta e irregular. Quando o clima se torna mais úmido, aumenta a taxa de sedimentação e acumulação de matéria carbonosa, favorece o processo de formação de carvão. Tá? Agora, nas que são situadas nas bordas, assim, sujeitas a efeitos marinhos, né, são favoráveis à formação de petróleo. Aí as bacias oceânicas, né, que são situadas no interior de uma placa tectônica, onde o substrato é formado por crosta oceânica, tá? Estão localizadas nos grandes fundos abissais, de acordo com o movimento das placas e com a expansão dos fundos marinhos. Esse tipo de bacia tende a permanecer como bacia oceânica durante um longo período de tempo geológico, ok? Temos as margens continentais, que é o tipo mais amplo e diverso de bacias. Ela apresenta uma sedimentação lenta e progressiva, tá? É um ambiente de estabilidade tectônica, fazendo com que essas margens elas sejam praticamente sem abalos e não vulcânicos, tá? Bacias frontais, né? Ou antiarcos, formadas nas zonas de convergência interplacas, que são associadas ao afundamento de uma das placas à frente da cadeia montanhosa ou do arco de ilhas vulcânicas, que resultam desses fenômenos. Desses fenômenos convergentes, tá? Podem acumular pouca quantidade de sedimentos ou pode haver o enchimento sedimentar, que faz com que ela possa estar quase que completamente imersa. Aí a gente tem as bacias de retroarco, que são localizadas entre o continente e o arco vulcânico, que é o resultado da migração do arco vulcânico causado pela sua distensão radial relativamente à margem continental, tá? Aí a gente tem as bacias de pull-apart, que não se formam em ambientes distensivos clássicos, e sim na passagem de um regime de compressão. No local onde se forma a depressão é comum haver duas falhas de desligamento quase paralelas. Bom, enfim, esse tipo de bacias eles são um pouquinho mais rebuscados, um pouquinho mais com um linguajar mais específico, tá? Aí aqui a gente pode observar as bacias sedimentares pelo mundo. Bom, começando na América do Norte, a gente consegue ver bem marrom os dobramentos modernos lá na costa do Pacífico, começando pelo Alasca, pegando aquela costa do Pacífico do Canadá, dos Estados Unidos e México, até aqui na América Central. Do outro lado, né, nós temos ali na região central e indo para o Atlântico, as bacias sedimentares. Ali no meio do Canadá, nos Estados Unidos. Aí na América do Sul a gente consegue ver que a Cordilheira dos Andes está com dobramentos modernos, né, as bacias sedimentares mais interiores no continente. Na África, nós temos as bacias sedimentares, né, mais ao norte. Aí na Europa também. Na Ásia a gente tem bastante também, muito ao norte. Os dobramentos modernos a gente consegue ver lá na região do Himalaia. E na Austrália a gente também consegue ver bem ali do lado do Oceano Pacífico. Ok? Aqui a gente consegue ver as bacias sedimentares no nosso país, tá bom? Destaque, né, para as bacias do Parnaíba, para as bacias do Solimões, Amazonas, dos Parecis,
São Francisco e do Paraná. Ah, e a do Pantanal também, merece uma ressalva. A gente consegue também ver ali que a gente sempre ouve falar sobre petróleo, né? Campos, Santos, a bacia de Santos, a bacia de Campos. Tá bom? Bom, e a importância dessas bacias sedimentares? Por que, que elas são tão importantes? Bom, as bacias sedimentares, elas estão diretamente relacionadas ao petróleo. A gente sabe que o petróleo é o combustível fóssil mais importante do mundo, né? Mais importante atualmente para a humanidade. Bom, porque esse combustível ele pode ser encontrado nessas bacias sedimentares. Durante séculos, materiais orgânicos podem ser soterrados durante a formação das estruturas geológicas, né? Decompondo-se devido à ação de bactérias e o baixo teor de oxigênio durante a sobreposição entre as camadas. É nesse processo que forma-se esse combustível fóssil, tá bom? Os restos de plantas e animais esmagados pela formação de rochas sedimentares passam por um processo, né, de fusão e que é denominado litificação, que vai originar o petróleo, tá bom? Os fósseis, eles fornecem dados importantes sobre a evolução biológica, datação e reconstrução da história da Terra. Por meio dos fósseis, a gente consegue ter uma ideia de como as espécies evoluíram ao longo do tempo geológico, tá? A gente tem o registro dos ancestrais, ok? Os paleontólogos eles olham para o registro fóssil para entender o processo evolutivo e como essa espécie, né, chegou às características que ela obtém hoje, entendeu? Por exemplo, a gente olha para um cachorro, nós conseguimos ver como ele é hoje em dia. Só que as espécies ancestrais a essa que a gente conhece hoje, como elas eram, entendeu? Aí a gente consegue traçar essa linha evolutiva para ver as mudanças em torno do tempo, tá bom? Essa é uma grande importância do registro fóssil. Bom, chegou a hora dos exercícios, mas não se assustem, são apenas alguns exercícios para fixação, ok? Primeiro exercício. Quais são os processos relacionados à sedimentação? Disse lá no começo da aula. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Se precisar de mais um tempo, pausem o vídeo. Bom, a sedimentação, eu expliquei lá no começo, existiam alguns processos relacionados a ela. São a meteorização, que é a quebra das rochas em partículas, que são sedimentos, a erosão, que é a remoção dos sedimentos, o transporte, que é o deslocamento dos sedimentos, e a sedimentação, que é a deposição e a junção dos sedimentos. Exercício 2. O que são as bacias sedimentares, que é o grande tema da aula? O que são elas? Tempinho. Bom, gente, as bacias sedimentares elas são depressões, né, na superfície da Terra, onde os sedimentos eles são depositados, tá? É uma área mais baixa do que o seu entorno e os sedimentos são depositados ali. Esse é o grande resumo, bem resumido, do que é bacias sedimentares, tá bom? Vamos para o próximo. Cite 3 tipos de bacias sedimentares. Bom, falei vários, existem vários, né, tipos de bacias sedimentares, só que, exercício 3, estou pedindo apenas 3 tipos e apenas citar, ok? Tempinho para pensar. Voltei.
Bom, vocês poderiam ter citado, né, os tipos de fossa de afundamento, as bacias intracractônicas, oceânicas, margens continentais, bacias frontais, de retroarco, de pula-parte, enfim, ficava a critério. Tudo bem? Próximo. O que pode ser encontrado em bacias sedimentares? Foi o último assunto agora, tá? Que eu falei antes de entrar nos exercícios. Ó, tá fresquinho na memória, só citar. Tempinho. Bom, voltei. Essa é mais simples, né? Que eu falei agora no fim. São os registros fósseis biológicos, né? E o petróleo, que é o combustível fóssil. Ok? Aqui estão as referências da aula. Qualquer coisa, só dá mais uma pesquisadinha. Tá bom? E obrigado por assistirem a mais uma aula. Curtam, deixem suas dúvidas aí nos comentários e se inscrevam no canal, ok? Muito obrigado pela atenção e até mais.